Oi, Adri, tudo bem? Giane, Vanessa, boa noite, tudo bem? Oi, Tamires. Ah, lindona, eu tava em dúvida se era você mesma. Eu não consegui ver a foto aqui. Que bom te ver por aqui. Pessoal, dá pra me ouvir? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Sandra, Maria, tudo bem? Boa noite. Ai, que bom, que bom. Que bom, Tata. Gente, a gente vê que a coisa tá ficando feia quando a gente precisa se aproximar assim pra ler, né? Oi, Fernando. Tudo bem? Oi, Sandra. Boa noite. Amigos, nós já começaremos. Estou aguardando só mais um minuto para os colegas entrarem. Otávio, Caio, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ah, obrigada, Fernando. Muito obrigada. Ah, imagina, Tatá. Com alunas como você fica fácil. Iago, boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre um tema tão necessário nesse momento, né? Que momento desafiador que nós estamos vivendo, né? Me deem um minutinho, por favor. Só vou acertar aqui. Um minuto, por favor, gente. Voltei. Maria, tudo bem? Boa noite. Que gostoso, pessoal, ver vocês aqui. Vi, Pedro. Boa noite para todos vocês. Bom, bora começar, pessoal? Olha, pelo que eu tô vendo aqui, 18 horas. Tá na hora, né? Vamos lá? Sejamos pontuais, não é verdade? Amigos, é uma honra estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante que é a inteligência emocional. Quero agradecer muito à Unify pelo convite. A Unify está nos acompanhando aí, pertinho conosco. E bom, tem tantas coisas para falar. Pena que é só uma live. Eu ficaria um dia inteiro falando aqui sobre inteligência emocional nesse momento tão desafiador para nós, não é verdade? Então é o seguinte, amigos. Vão colocando os comentários aí que na medida do possível eu tento acompanhar, combinado? E depois, por favor, fiquem com os meus contatos, com os contatos da Unify. Se houver qualquer dúvida ou qualquer insight que você tenha tido e eu não tenha conseguido responder, ou você não tenha se sentido à vontade para colocar aqui, não há problema, me procure e eu terei o maior prazer em estar com vocês, respondendo individualmente, com muito cuidado, respeitando aí a questão de cada um. Vi, boa noite, Su, Rafaela. Tudo bem, Rafael, Nick? Boa noite para todos. Bom, amigos, vamos lá. Momento incerto, momento inesperado chegou, né? E quanta coisa tem trazido para nós, quanta coisa. Bom, eu tenho trabalhado com inteligência emocional, tem alguns anos. Eu trabalho há 22 anos com desenvolvimento de pessoas. Então, trabalho com lideranças, trabalho com
temas ligados mesmo a comportamento, a desenvolvimento pessoal, a protagonismo, a propósito, a psicologia positiva. E esse momento em que nós estamos vivendo é um momento que tem nos possibilitado muito desenvolvimento pessoal, seja pelo amor ou seja pela dor, né? Vocês sabem que eu, pensando nessa live de hoje, eu me lembrei de uma situação que eu vivi anos atrás. Eu trabalhava numa empresa que eu amava apaixonadamente. Eu dava a vida e o sangue pela empresa, né? Na minha visão, claro. E de repente eu fui mandada embora. De uma hora para outra. Fui chamada, olha, Andressa, empresa, as condições e tal, e sinto muito, mas você não faz mais parte do time. O meu chão caiu. Eu era nova, eu tinha pouco tempo de experiência profissional, mas ali eu entendia que a empresa era parte significativa da minha vida. Fui mandada embora, não entendo que foi da maneira inadequada, como a demissão foi feita e tal, mas aquilo me marcou muito, muito, muito. Eu me lembro que eu passei uns 5 dias chorando. O que vai ser da minha vida? Como é que eu vou lidar com isso a partir de agora? Puxa vida, mas eu perdi o chão. Como é que é acordar e não ir para a empresa? Puxa, né? E aí passam milhões de coisas pela cabeça e tal. E eu me lembro que eu sofri muito com isso, muito, eu fiquei muito abalada, as minhas emoções vieram à flor da pele por ser uma situação completamente inusitada. E eu me lembro que quando eu chorava, os meus familiares tentando, né, me fortalecer, eles diziam assim, Andressa, mas olha, logo você conseguirá uma recolocação, né? E eu dizia, eu não quero uma recolocação, eu quero continuar lá na empresa, né? E eles diziam, puxa, Andressa, mas você está preocupada com o dinheiro, mas você recebeu a rescisão, você pode ficar tranquila até conseguir outra coisa. Eu falava, eu não quero dinheiro, eu quero o meu emprego de volta, e aí vai. E vocês sabem que em um mês eu consegui uma recolocação com um antigo chefe meu dessa empresa que eu trabalhei e foi a melhor oportunidade de trabalho que eu tive na vida. Não foi nem em termos salariais, mas foi em termos de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento profissional, de crescimento profissional e pessoal. Foi quando eu tive a oportunidade de morar só. Eu era nova, nunca tinha tido essa oportunidade. Então eu falo, às vezes as coisas difíceis, elas vêm e a emoção, ela é muito mais forte do que a nossa capacidade de raciocinar sobre tudo que está acontecendo. Mas logo após, é bem possível que coisas muito melhores e extraordinárias aconteçam na nossa vida. Então para refletir. Que momento nós estamos hoje? Será que esse momento não pode nos trazer questões positivas? E isso é importante ter em mente, amigos, por quê? Para que a gente trabalhe o nosso controle emocional. Porque, vamos lá então, o que é o controle emocional? O controle emocional, a inteligência emocional, na verdade, nada mais é do que nós usarmos toda a nossa capacidade de forma estratégica e inteligente, de forma a conseguir ter um controle das nossas emoções. Então, significa, estou com a minha colinha aqui para falar ponto a ponto do que eu preparei aqui para nós. Significa eu ter a capacidade, primeiro, de olhar para mim, de reconhecer as emoções em mim. Em segundo ponto, controlar as minhas emoções. Em terceiro ponto, reconhecer as emoções no outro. E num outro aspecto, gerenciar as minhas relações. Eu falo que o primeiro passo para se ter inteligência emocional já é desafiador.
Eu trabalhei muitos anos com seleção de pessoas, eu recebi muitos currículos, ainda recebo hoje, aí nos currículos vem assim, ó, qualificação, formação tal, experiência tal, e embaixo, competências, inteligência emocional. Eu falo, nossa, inteligência emocional e empatia, eu falo, meu Deus, preciso contratar, porque é quase que impossível nós chegarmos a um nível de falarmos, nossa, eu tenho a inteligência emocional realmente. Mas por quê, amigos? Porque imagina só, se a inteligência emocional, o primeiro passo da inteligência emocional é você se conhecer, já é um processo super desafiador. Porque o autoconhecimento, ele não tem fim. Você já parou para pensar sobre isso? Ele não tem fim. E esse momento tem nos proporcionado pensar um pouco sobre isso. Quem somos, como lidamos, quais são as nossas emoções. E não é verdade? Então, o autoconhecimento, ele é complexo. Num segundo ponto, aí vem o controle das minhas emoções. O que acontece com as nossas emoções? Nossas emoções, elas vêm, né? Nós temos algumas emoções que são básicas. Aquelas emoções que são realmente estruturais do ser humano. Que são a ira, né? A raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a surpresa, o nojo. Essas emoções, elas são emoções natas, então, na verdade, nós não temos como evitá-las. Aconteceu uma situação, a emoção vem, o medo vem. A partir daí é que começa a nossa inteligência emocional. Eu não consigo evitar as emoções básicas. Ira, raiva, tristeza, medo, amor, surpresa, nojo, alegria. Essas eu não consigo evitar. As situações vêm na nossa vida e elas aparecem. A questão é o que eu faço a partir daí. Então, por exemplo, a questão do medo. Eu brinco que... Brinco não, falo sério, mas eu conto que eu tive um candidato uma vez, numa entrevista, eu conduzindo a entrevista, e o candidato, ele foi ficando desconfortável, eu percebia que ele se movimentava na cadeira e tal. De repente, ele levantou, abriu a porta da sala e saiu, correndo. Ele corria. E aí eu fui atrás dele, ele passou pela portaria da empresa, correu pela avenida e eu percebia que ele corria sem parar, né? E depois eu liguei para ele e falei, puxa vida, o que houve? Eu fiquei muito preocupada porque você saiu no meio da nossa entrevista, né? Aconteceu alguma coisa e tal. E ele falou assim, não, na verdade, eu fiquei apavorada, eu fiquei com muito medo. E a minha reação foi fugir. Essa é uma reação impensada, porque se você racionaliza a situação do medo, você consegue ainda tentar entender o que está acontecendo ali e tomar uma decisão mais adequada. Acontece que muitas vezes a emoção vem e eu não consigo raciocinar sobre ela. Então, automaticamente, a emoção vem e eu vou para a atitude, sem tentar entender o que é que está acontecendo, né? Vocês já ouviram pessoas falando assim, eu agi pela emoção, nossa, eu não sei o que aconteceu comigo. De repente, né, eu tomei aquela atitude. É o caso daquela pessoa que às vezes é assaltada, às vezes, nossa, tomara que nunca, né? Mas é o caso daquelas pessoas que uma vez foi assaltada e reagiu. Você sabe que num assalto não se reage, você sabe que não é o mais racional a fazer, mas naquele momento foi o que aconteceu. Por quê? Porque veio a emoção, aquela emoção primitiva, raiva, o medo, tal. E a partir daí eu fui direto para o comportamento, sem me permitir pensar e sentir aquela emoção. E nos momentos que nós estamos vivendo hoje, é uma mudança muito brusca de vida, é uma mudança no estilo de trabalho,
Não sei se isso tem acontecido com vocês. Podem colocando aqui que eu, na medida do possível, vou acompanhando. Mas você imagina, você de repente passa a trabalhar em casa, de repente você não sai mais de casa, de repente você muda o sistema que você utilizava, de repente as crianças estão em casa, como é o meu caso, de repente tudo mudou. Que emoções que vêm em nós? O medo, puxa, eu tenho medo. Medo, o que vai acontecer com a minha área de trabalho? O que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer com a minha empresa? O que acontecerá com o meu ramo? O que acontecerá com o meu salário? O que acontecerá com os meus familiares? É uma série de aspectos, uma série de emoções que são despertadas. E nós somos convidados aqui a sairmos da zona de conforto. Gente, eu costumo compartilhar muito das minhas vivências, tá? Porque é muito legal, eu adoro falar sobre inteligência emocional, mas não significa que eu a tenha, viu, gente? Significa que cada vez que eu falo sobre isso, eu penso em mim, não tem como. Mas vocês sabem que eu sou professora e eu amo dar aula presencial. E eu estava muito ligada nesses esquemas de EAD, inclusive a Cipta, que acabou de entrar, que eu amo, foi uma pessoa que me incentivou muito nisso, nesse processo EAD. E eu realmente, eu passei os meus últimos meses estudando sobre isso, entendendo isso, e comecei a praticar o EAD. Quando tudo isso veio, as instituições para quem eu trabalho disseram assim: Andressa, agora readequa a tua aula presencial para o EAD. Eu falei, sensacional! Que oportunidade incrível, gente! Incrível! Eu sou a pessoa otimista, viu, gente? Falei, puxa vida, que demais, que demais. Aí, de repente, veio um comunicado da escola dos meus filhos. Olha, a partir de agora, estamos readequando as aulas para EAD. Os meus filhos são pequenos ainda, têm 4 e 7 anos. Quando eu vi aquilo, eu falei, como é que vai fazer isso? Aula EAD para criança de 4 e 7 anos. Falei, não sei não. Não sei. Aí começaram a chegar as aulas. Chegaram as aulas, Pedro, já falei com vocês sobre isso, tudo bem? Boa noite. Chegaram as aulas e eu falei, puxa vida, eles não sabem mexer no computador. Não vai dar certo, não vai dar certo. E a minha filha assim, mãe, que legal. Mãe me ensina a mexer no computador. Mãe, que bacana, que demais. E, né? Minha filha aprendeu a mexer no computador. E eu olhei as aulas passaram a ser bem legais. Falei, puxa, pode ser legal esse negócio. Aí veio um comunicado, a partir de agora teremos provas. Eu falei, prova? Que é isso? Que absurdo! Não, né? Vieram as provas e foi muito legal. Minha filha criou senso de responsabilidade, minha filha criou um planejamento diário, criou organização. É tão interessante isso, gente, que, olha só, eu falo muito sobre inteligência emocional nas empresas, eu falo muito em aula, e no momento em que eu precisei testar o meu controle emocional, desculpa, eu não tirei nota 10, não. Eu não tirei, porque a minha resistência falou mais alto. Me tirar da zona de conforto acabou comprometendo o controle da minha emoção. A sorte, amigos, é que eu me permiti testar. Não, então vamos lá, tem que assistir aula? Filha, senta aqui e assiste aula. Tem que aprender a mexer no computador? Filha, senta aqui e tal. Agora, eu poderia muito bem, num primeiro momento, partir da emoção direto para o comportamento. Qual o comportamento? Minha filha não assistirá essa aula. E aí? Quantas coisas novas eu estaria a limitando de aprender e de vivenciar? Então, é importante, é muito importante que nós estejamos
abertos a pelo menos pensar no que a situação está nos trazendo, antes de tomar qualquer atitude. É isso mesmo, Vitória. É normal nós sermos resistentes às novidades. Eu acho que não é nem essa a questão, né? Não ser resistente. Eu acho até que a resistência pode ser para nós, sim, uma forma de proteção, porque a resistência me faz pensar. O problema é quando eu sou tão resistente que eu não me permito nem refletir sobre a situação. Eu vou direto da emoção. Pulo a parte do pensamento. Deixa eu pensar, deixa eu tentar entender. Eu pulo a parte de tornar o meu pensamento um sentimento para depois eu agir. Eu vou direto para a ação. Eu li uma reportagem dizendo que tem aumentado o índice de divórcios na China por conta do isolamento, né? Vocês imaginam? As famílias estão mais juntas. Quanto disso tem sido bom? Tem sido muito legal. Eu tô amando ficar com os meus filhos aqui em casa o dia todo. Tá sendo muito legal. Mas o quanto isso não traz de alguns desconfortos também. E nesse momento, ter o controle emocional é fundamental. É fundamental. Então, nós falamos de 2 dos primeiros pontos. O primeiro ponto é: eu tenho que me conhecer. Como eu sou? No momento em que eu me comunico, eu sou mais explosiva, eu sou mais autêntica, ou eu sou mais cuidadosa, ou eu sou introvertida, eu não me exponho, eu não exponho o que eu estou sentindo, porque é importante expor, é importante conversar. É super importante, até para alinhar as expectativas, né? Então, primeiro ponto, se permita se autoconhecer. Pare, reflita, quem é você, como você, que emoções que acontecem, quando essas emoções acontecem, né, por quais motivos elas acontecem. Num segundo momento, como é que você faz para se controlar quando essas emoções vêm à tona? Quando essas emoções vêm à tona, né? Poxa, parei para pensar aqui no que vai acontecer com a minha empresa depois disso tudo. Gente, isso te gera uma emoção de medo? Tremendo, tremendo. E eu tenho lido muito sobre a questão do impacto do nosso pensamento. Parece livro de autoajuda, né? Não é livro de autoajuda. A questão é a seguinte: se o foco do seu pensamento está no seu medo, está no seu ponto ali de insegurança, isso só aumenta a sua angústia, isso só aumenta a sua ansiedade, até mesmo a própria insegurança. Então, onde que eu tenho que focar? Que possibilidades eu tenho com esse momento? Que possibilidades? Eu, conversando com um colega agora recentemente, ele falou: não aguento mais ver televisão. Eu falei: poxa, aproveita esse momento. Por que ver televisão o dia inteiro, né? Então, assim, para termos o controle das emoções é importante, além do autoconhecimento, além de entender o que desperta algumas emoções, é também você fazer coisas que te tragam bem-estar. Por exemplo, eu adoro tomar café da manhã de uma maneira tranquila. Então, o que eu tenho feito? Uma vez que eu estou com 2 pequenos em casa, isso tem sido um pouco turbulento, ainda bem, eles têm muita energia. Eu tenho feito o seguinte: eu acordo mais cedo. Então, eu acordo mais cedo e esse é o meu momento. Todos os dias eu faço meu café, isso é importante para mim, parece simples, mas não, é importante para mim. Eu faço café, eu tomo café, eu sento e eu leio. Todos os dias, meia hora pela manhã, eu leio. E eu leio coisas que me fazem bem. Então, eu leio assuntos que eu gosto, eu não leio drama, eu não leio histórias tristes, porque isso não me fazem bem. Outra questão, você fica ali no noticiário o tempo todo.
Noticiário, desculpa, amigos, é importante, tá? Mas só não mantenha o teu foco ali. Deixa eu ver os números, deixa eu ver a bolsa, deixa eu ver o dólar, deixa eu ver o quanto eu perdi nas minhas aplicações, deixa eu ver... Não, então foca no que te faz bem. O que é que te faz bem? Outro dia minha filha falou, mãe, por que você tá passando batom? Você vai sair? Falei, não, filha, não vou sair. Ela falou, bom, mãe, porque não pode sair. Mas por que você tá passando batom? Eu falei, filha, eu tô passando batom pra eu me sentir melhor. E é tão simples, né? Um batom, pronto, me senti melhor. Ela falou, mamãe, por você que você tá fazendo isso? Eu falei, por mim. Né? Passa também o batomzinho, eu falei pra ela, né? E é verdade, Tatá, eu falo muito sobre isso. Lista as coisas que te motivam e uma coisa que eu tenho estudado bastante, tem pesquisa científica já falando sobre isso, é a questão da gratidão. Novamente, não estou falando de autoajuda e tal, estou falando de ciência. O poder que tem a gratidão. Todos os dias, se você parar, pela manhã, refletir, ou à noite, deitou, antes de fechar os olhos, pensa pelo menos um ponto de gratidão naquele dia. Um ponto de gratidão. Pode ser algo que você tenha escutado, tenha lido, tenha vivido, uma dificuldade que você passou, que você aprendeu com aquilo, e assim vai, né? Hoje uma amiga falou pra mim assim, Andressa, que momento difícil, né? Nossa, momento difícil. Ela falou assim, mas posso te falar uma coisa? Pra mim, esse momento veio na melhor hora da minha vida. Porque eu estava num processo de reflexão pessoal, mas se esse momento não tivesse chegado, eu não pararia para prestar atenção nesse processo. Eu continuaria naquele ciclo de acordar, trabalhar, estudar, acordar, trabalhar, estudar. Falou, então, você não tem ideia do quanto foi bom para o meu crescimento. Então, existem pontos que você pode olhar com gratidão, mesmo que a situação seja muito difícil. Às vezes o ponto é mínimo, né? Denilson colocou aqui, internet também pode ser positiva, tem muito conteúdo bom, muito. Eu estou aproveitando, gente. E a Vitória colocou uma coisa que eu também faço, tinha muita dificuldade para fazer, mas isso tem me ajudado bastante na minha alta ansiedade, que é a meditação. Eu faço meditação guiada, acho uma delícia. Poucos minutinhos, eu ainda não consigo fazer muito tempo e me ajuda demais, tudo bem? Então, isso para autocontrole, tá? Se você também tem aí alguma iniciativa para autocontrole, conta aí para nós, por favor, compartilha, porque, puxa vida, que legal, né? Eu também cozinho bastante, viu, gente? Faço um monte de coisas aqui diferentes e gostosas, tá bom? O próximo passo é a questão da consciência social. É a questão de, legal, eu consegui me entender, eu consegui me controlar, eu já entendi o que me afeta, eu já entendi como contar até 10 é importante para eu ter o controle, né? E não acontecer comigo o que a gente chama do sequestro emocional, que eu vou direto da emoção para o comportamento, quase que num processo impulsivo. Agora eu tenho que olhar pelo outro. Porque o outro também passa por N angústias, né? N angústias. Então, a situação não é difícil só para mim, é difícil para todos, é difícil para quem está vivendo comigo também, né? No meu caso, o meu marido, ele continua trabalhando fora. Aí eu tenho outras preocupações. Então, a situação não é só para quem está em isolamento, mas é para todos nós, cada um no seu contexto. E a minha situação não é pior do que a dele ou pior do que a sua. Cada um de nós estamos vivendo isso de uma forma diferente. E eu tenho que ter a capacidade de olhar para você e perceber emoções em você. E me colocar no teu lugar. Puxa vida, eu tenho essas preocupações, mas você tem outras. E
Nada mede o grau das preocupações, né? Puxa, a situação dela é melhor do que a minha é muito pior. A minha não se compara à sua. Não, né? Cada um está vivendo esse momento de uma forma diferente. Então eu tenho que ter a capacidade de respeitosamente me colocar no lugar do outro. Respeitosamente. E mais do que isso, aí vem a quarta etapa para se ter a inteligência emocional. É saber fazer a gestão dos relacionamentos, é cuidar dos seus relacionamentos. Por exemplo, quando você conversa com as pessoas, como é que você trata esse assunto do isolamento? Ai, que difícil, meu Deus. Nossa. O foco do seu pensamento, ele vai de fato para o processo negativo e alavanca as emoções. Então, imagina, você bate um papo comigo, tá? Ó, vou bater um papo contigo. Aí liga pra mim, nossa, deixa eu ouvir. A Andressa falou sobre inteligência emocional, puxa, quero trocar umas ideias com ela, tá? Liga pra mim e falou, ai, nossa, tá tão difícil, tá? Olha, que momento, né? Gente, sim, o momento é difícil, mas cuidado para que você não leve a negatividade na gestão dos seus relacionamentos. E sim, use isso ao seu favor. Estamos vivendo um momento difícil? Sim, ok. O que podemos fazer juntos para lidarmos melhor com esse momento? Na tua família, o que você tem feito junto com a tua família? Junto com a tua família, para vocês terem momentos melhores. Eu tenho uma preocupação enorme com a questão de como meus filhos sentirão esse momento no futuro. O que é que eles se lembrarão desse momento no futuro? Vocês acreditam que isso é um fator de angústia meu? Então o que eu estou tentando fazer? Não, peraí. Eu preciso transmitir segurança, transmitir coisas boas e transmitir, acolhimento, né? Olha, tudo mudou, mas pode ser bom, tá sendo bom nós ficarmos juntos aqui. É claro, amigos, que eu tenho os meus momentos de muita saudade, de sair da minha casa e voltar para minha rotina, né? Ainda mais eu que sou rotina 220, viajo e vou, cliente aqui, cliente ali e tal. Mas faz parte. O que é que você usa nos seus relacionamentos? Você usa a ênfase negativa ou você usa a ênfase positiva para esse momento? Tá, a Melissa está colocando aqui, ó, criei um grupo de pensamentos positivos para nos ajudarmos. Olha isso, olha que legal, né? Eu e minhas amigas temos um grupo também de fortalecimento, então é sempre uma que dá uma palavra de mais força, sempre uma está um pouco mais para baixo, as outras vão e acolhem, isso é muito bacana, tá? Então, gente, o momento é desafiador, é um momento de aprendizado, que seja a nossa meta, então, sairmos melhores disso tudo, sairmos mais amadurecidos disso tudo. Por que não? Não é verdade? Por que não? Então, vamos lá, retomando. Importante. Desculpem. Importante. Autoconhecimento. Quem sou, o que desperta emoções em mim. Autocontrole. O que eu faço com essas emoções? O que eu faço? Geralmente, quando eu vou da emoção pro comportamento, vem o arrependimento depois. Geralmente. Você fala, puxa, depois que você pensa, aí você percebe que não foi o mais adequado. Aí tem a questão da consciência social, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, respeitar o momento do outro. Terá um momento em que o outro não estará bem, estará descontrolado emocionalmente, e entenda isso, porque não tem sido fácil para ninguém. Apoie na medida do possível, né? E, por fim, cuide dos seus relacionamentos. Cuide. Que seja esse um momento para nós melhorarmos as nossas relações. Por que não, né? Por que não?
Vanessa colocou, será necessário nesse novo mundo um módulo em todos os cursos da pós-graduação com esse tema. Minha amiga Vanessa, eu entendo até que é um tema importante para as escolas, né? Para a criançada mesmo, para saber lidar com as emoções desde a infância. Mas é um processo bem desafiador, bem desafiador. Amigos, por favor, coloquem aí dúvidas, o que é que posso responder a vocês. Bom, enquanto vocês escrevem aí, deixa eu colocar alguns sinais de alerta para vocês aqui, ó. Quando é que precisamos parar e refletir? Não, olha, é nesse ponto que eu posso perder o meu controle. Então, impaciência, né? Aquele processo contínuo da impaciência, um humor inadequado, beirando ao sarcasmo, a ironia o tempo todo, né? Quando nada tá bom, quando os pensamentos negativos eles são mais constantes do que o pensamento positivo na tua vida, no teu dia, quando acordar se torna mais um dia, né? E não, poxa, legal, o que eu farei hoje? O que eu tenho para fazer hoje, né? O vitimismo ele é um processo que requer bastante cuidado, né? Tudo acontece comigo, nossa, mas a vida é muito difícil, nossa, mas Deus não olha por mim, o vizinho não olha por mim, a mãe não olha por mim, nada é bom para você, porque tudo acontece com você, né? O que mais? Quando tudo se torna um drama, tá bom? Foca aí nos pensamentos e deixa eu ler aqui, ó. Certeza que já não somos mais os mesmos de antes. Não, Vi, não. E não só nós, né? As empresas também não. Vocês já pararam para pensar no que pode acontecer em relação aos nossos empregos? Ele não voltará a ser como antes. Não tem como. A empresa não volta mais a ser como antes. E esse é um momento em que ou a empresa percebeu que pode ser muito produtivo ter as pessoas em casa, ou é um momento em que a empresa percebeu que você não era tão produtivo quando estava lá na empresa, era muito mais produtivo em casa. Por que isso acontece? Ou a empresa pode perceber que a pessoa não é produtiva nem na empresa, nem fora da empresa, ou a empresa pode perceber que a pessoa tá ali engajada em qualquer situação, né? Esse é um momento em que tudo é novo, tudo é inusitado. Aproveita para o seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, aproveita para refletir sobre a sua carreira, não estar bem com a carreira, não... Eu falo que o termômetro é o domingo à noite, né? Veio domingo à noite, você está sofrendo? Meu amigo, repensa a carreira. Esse é o momento de repensar a carreira, por que não? Por que não? Ou de consolidar o que você ama fazer, né? Ou de consolidar. Minha filha perguntou hoje, mamãe, por que você vai fazer uma live hoje, mamãe? Ela não entende muito bem o que é live, né? Mas por que você vai falar ao vivo hoje, mamãe? Né? Eu falei, porque o que eu amo fazer, né? Pra mim é como atuar um pouquinho aqui com o meu trabalho, é o que eu adoro fazer, compartilhar dos assuntos e tal. Quando você ama fazer, você faz. Você faz que teu olho brilha, o coração bate. Você já encontrou esse caminho? Quando nós trabalhamos com o que amamos, a nossa tolerância emocional ela é maior. Agora, puxa, estou no dia a dia de trabalho, já fazendo o que eu não gosto, ou com pessoas que eu não gosto, com relações que não são saudáveis, um clima na empresa péssimo. Já é um passo além para a sua dificuldade em ter a inteligência emocional, né? Então, é importante pensar em tudo isso. Tem uma mensagem aqui, ó, deixa eu verificado. Renan! Oi, tudo bem? A questão da transferência, né? Quando a gente transfere nos outros e busca aquilo que falta na gente. E é um processo inconsciente mesmo, né? Ele é um processo muito subjetivo, Renan. É muito importante tentar entender
Quando isso acontece, o que é que desperta? Que experiências anteriores você vivenciou? Você ou a pessoa, perdão, não sei se foi com você. Quais foram as experiências anteriores que hoje despertam essa questão, né? Uma sugestão, algo que pode ajudar bastante nesse processo: terapia, hipnose. Se for a hipnose com um terapeuta, como eu faço, por exemplo, é maravilhoso, é sensacional, e você descobre rapidamente, funciona bastante, né? Mas o importante é identificar. Se você já... Não, de novo, Renan, não sei se é contigo, mas se a pessoa já sabe que tem esse comportamento, que isso pode acontecer, poxa, já é meio caminho andado, né? Mas às vezes o entender o porquê isso acontece é algo muito subjetivo. Tem que voltar lá atrás, lá atrás. Experimenta, é muito legal, é muito bacana. Tá bom? Amigos, e aí, o que mais posso ajudá-los? Contem aí seus desafios emocionais. Tem alguns livros muito legais aqui, quero deixar para vocês, até separei esse daqui. Comunicação Não Violenta, eu amo. Esse daqui é o meu xodó. Ele nos ajuda muito a expressar as nossas expectativas, respeitando o momento, os limites, o mundo do outro. Esse daqui é maravilhoso, tá? Quer dar de presente para alguém? Desse. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional. Gente, aproveita esse momento, pega o livro, leia, você encontra ele em PDF. Tem também, Daniel Goleman também, Liderança, a Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso. Vale muito a pena, tá? É bem legal mesmo. Adri, concordo contigo, minha amiga, que baita oportunidade para nós revermos os nossos valores, né? O que antes era importante, o que antes era o foco, agora se perde um pouco, né? Vitória, a Vitória colocou aqui, ó. Acho que é importante também não se culpar nesse momento se não estiver sendo muito produtivo. Gente, concordo plenamente. É um momento de readequação, de adaptação. Apesar de que eu confesso para vocês, eu nunca fui tão produtiva assim, fazendo tarefas diferentes, né? Porque hoje eu trabalho, ajudo os filhos na aula e cuido da casa. E então, tudo ao mesmo tempo, tudo misturado e enfim, requer programação e gestão do tempo. Mas eu tô tão focada em ter que assumir tudo que eu tenho conseguido ser mais produtiva. E não tenho trânsito, né, gente? Eu que sou de São Paulo aqui, eu perco muito tempo em trânsito. 2 horas para ir num cliente, 2 horas para voltar, 4 horas do dia já se foram. Então eu tenho sentido que nesse momento eu tenho sido mais produtiva. Não se culpem jamais. Tudo é adaptação. Estamos num período de adaptação, com certeza, né? Isamara, oscilações de humor nesse momento podem ser naturais, podem ser processos automáticos, porque estamos vivendo desafios diferentes, pressões diferentes, né? Agora, a questão toda é aquela lá que nós falamos no começo, autoconhecimento. Então, por que será que a oscilação de humor vem? Em que situações ela vem? Você tá super bem, tranquila e tal, aconteceu alguma coisa que te tirou um pouco da zona de conforto. Isso pode ser qualquer coisa, né? Agora, é constante, toda vez que determinado fator acontece, te tira um pouco do controle, muda o teu humor, então aí você já tem um ponto a ser trabalhado, né? Isso é legal. Agora, Isamara, eu estou falando nesse momento. Agora, se essa oscilação de humor é uma constante na sua vida, independente desse momento, aí eu aconselho buscar realmente
um apoio adicional. Terapia pode te ajudar muitíssimo. Eu sou muito a favor, tá, gente? Por isso que eu falo tanto sobre isso. Sou a favor e faço também. Não consigo ficar sem, não consigo. Sou apaixonada. Vanessa, que mensagem inspiradora você colocou aqui. É tão nobre, é tão genuíno dar um passo para trás. É quase que me fugiu a palavra, mas estava na ponta da língua. Quando você dá um passo atrás, é um ato de generosidade com você mesma. É tão sublime. Não é fácil fazer isso. Nós, a vida inteira, focamos o quê? Frente, pra frente. Quando você para e se dá a oportunidade de, peraí, deixa eu dar um passo atrás, né, para ressignificar algumas coisas, ou para recomeçar alguma coisa, eu não sei bem qual é o seu contexto, mas dependendo do contexto, isso é maturidade, generosidade consigo mesma. Parabéns, né? Pode ser um impulso para ir além, sim, Vi. Com certeza. É muito nobre. Não é fácil. Não sei, Vanessa, de novo, não sei bem qual é o contexto. Que legal, que bacana. Espero que tenha feito sentido para você. Não é? Bom, amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço pela participação. Que delícia esse bate-papo. E espero que tenhamos outras oportunidades. Mas olha, eu quero deixar aqui, você pode me acionar tanto pela Unify quanto pelo meu Insta, Andressa Maurício. Por favor, Andressa, puxa, você falou num ponto e eu fiquei envergonhada em tocar nesse assunto, mas pode me chamar, vai lá, vai inbox, me aciona, eu ficarei muito feliz mesmo em conversar com vocês. Participaram dessa live aqui pessoas muito, muito queridas, tem pessoas aqui nessa live que me ajudam, me inspiram e me ajudam sempre a manter o foco no positivo. A Tatá, a Denilce, o Mário, a Adriana, meu Deus, que delícia, muito bom rever vocês e que bom que eu tive a oportunidade de conhecer tantas pessoas hoje. Vi você sempre comigo, né, minha amiga? Sempre me inspirando e me motivando. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Tá bom? Sandrinha, que bom te ver aqui, minha amiga. Delícia. Gente, teremos outras oportunidades e um beijo grande para vocês. Que esse momento seja de coração, um momento de inspiração. Eu não falo da boca para fora, eu falo porque realmente faz sentido para mim. Tem dias que são difíceis, claro que tem sim. Mas eu tenho certeza que é uma grande oportunidade que nós estamos tendo de rever valores, né? E de crescimento pessoal. Se nós quisermos, é assim que nós sairemos disso tudo. Com um crescimento pessoal muito forte. Não é? Tá bom? Olha, um beijo. Fiquem seguros em casa. Tá bom? Se possível, claro. Se não, vão ao trabalho seguros. E é isso, gente. Boa noite para vocês. Se cuidem. Até. Tchau, tchau.